O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: Olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhes disse: Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidades e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus, no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros. No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou: O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: Levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes: É permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: Estende a mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem os fariseus com os partidários de Herodes, imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. E uma homilia hoje seria bom se São Bento fizesse, não? Porque ele era um homem muito sábio e cheio do Espírito Santo. Então ele soube conjugar as duas coisas mais importantes na vida das pessoas e da sociedade: a oração com o trabalho. Então ele fez uma regra com tantos itens, mas que se pode resumir com uma frase que ele sempre usava: ora et labora, reza e trabalha. E muita sabedoria dentro destas palavras. É o que as leituras de hoje querem nos lembrar e querem nos passar a graça de encontrar o equilíbrio justo entre a atividade e a oração. As duas coisas são necessárias. Então a primeira leitura frisava mais a coisa principal, o principal é a oração. Porque o ser humano é diferente das outras criaturas. Ele não é só carne e sangue, é também espírito. Nós temos uma alma imortal, que é um verdadeiro tesouro de Deus, como dizia São Paulo. Nós temos um vaso de barro, que é o nosso corpo, mas dentro do nosso corpo tem um tesouro divino, que é a nossa alma, onde Deus colocou a sua própria imagem e semelhança, lá dentro, no fundo da nossa alma. Então, se a gente não desenvolver esta parte espiritual, através de quê? Através da oração. Se a gente não se voltar para Deus, se a gente não der o tempo de Deus penetrar no profundo da nossa alma, nós vivemos correndo à torta direita
sem saber a coisa principal: quem somos nós? De onde viemos? Para onde nós vamos? O que precisamos fazer mesmo para sermos felizes? Se a gente não dá uma parada e não olha para Deus e não fala com Deus, nós poderíamos ir até na lua, tirar os primeiros votos na escola, no trabalho, sem saber realmente o sentido profundo da nossa vida. E ficaríamos só com um vaso de barro, cheio de coisas, muitas vezes perecíveis, que não servem, que não levamos depois que morremos, e sem descobrir o imenso tesouro de dons espirituais que o Senhor colocou na nossa alma. Então, até para não cair na tentação do ativismo, aquilo que falava a primeira leitura, que um dia na semana deva ser dedicado a Deus em primeiro lugar, é justamente para evitar esta tentação de esquecer a nossa parte espiritual e nos tornar um tanto materialista e assim desencontrado um pouco na vida. Ele botou como mandamento, nós temos o terceiro mandamento, de guardar o dia de domingo. Para nós não é mais o sábado, porque nós estamos hoje no Novo Testamento. O sábado foi enquanto se preparava a ressurreição de Jesus Cristo. Mas uma vez que Ele deu o cumprimento a todas as profecias, o grande dia do Senhor é o domingo. Então, o terceiro mandamento, nos obriga a santificar, a nos lembrar de Deus, especialmente com a Santa Missa, o dia do Senhor. Frei Damião, que andou por todos estes cantos aqui, dizia: domingo sem missa, semana sem graça. Uma semana desgraçada. E quem quer ter uma semana desgraçada? Pelo amor de Deus, vamos para a missa, entendeu? Porque é assim mesmo. Pode parecer que não tenha sabedoria. É que a gente, muitas vezes, aprende pelas consequências. De imediato você pode não concordar com tanta coisa que eu tenho a fazer, devo perder uma manhã toda para uma missa. Não, nem tudo que tem valor você entende logo. Agora, se você obedecer, não só vai compreender, mas vai ter o mérito de ter acreditado. Por isso que Jesus disse: bem-aventurado aqueles que sem ver ou sem entender, mas acreditam em Deus. Então, é isso aí. O trabalho também é muito importante. Sem o trabalho, o ser humano não amadurece, não cresce interiormente. O trabalho é uma tarefa que o próprio Deus nos deu. Porque, veja, imagine todas as criaturas, são como caixinhas, uma ligada à outra, uma ligada à outra. Mas uma caixinha vazia não tem sentido. Quem é que deve encher as caixinhas de amor? É o homem com o seu trabalho. O ser humano, quando trabalha, não é só produzir alguma coisa, mas preencher de amor até as coisas que ele toca, que ele transforma. Você sabia disso? Pode acreditar, você vê na missa, não acontece missa nenhuma se não tem um pedaço de pão. E antes de se transformar no corpo de Cristo, na hora que o Padre impõe as mãos e pede que o Espírito Santo desça sobre aquele pão, não é naquele momento ali que se transforma em corpo de Cristo. Primeiro o Espírito Santo impregna totalmente aquele pedaço de pão, para depois, quando o Padre disse: este é o meu corpo, este é o meu sangue, ali acontece um milagre. Mas também não aconteceria sem antes invocar, impregnar de Espírito Santo aquele pedaço de pão, continuaria um pedaço de pão. Agora imagine, o seu trabalho, quantas coisas você toca dentro de casa, e ajeita, e limpa, e lava, etc. Se você estiver em estado de graça, se você não tiver o entrave de um pecado mortal na sua alma, você preenche interiormente aquelas coisas que você toca. Se você trabalha por amor, pensando na utilidade que o outro irmão vai ter ao encontrar a casa arrumada e tudo,
Você impregna de graça, de Espírito Santo, aqueles utensílios que você usa, aquele alimento que você faz, aquela peça que você na fábrica você arruma. Então aquele que vai usar, aquele que vai comer aquilo que você fez por amor e estando em estado de graça, ele recebe, se transmite aquele amor. E aquele bolo ali não só servia para alimentar, mas para transmitir o carinho que você colocou quando você o fez. Então o crescimento não vem simplesmente de uma produção econômica, do trabalho pelo trabalho, mas do trabalho pelo amor. Então o que vai crescendo? Um sentido de fraternidade, um sentido de solidariedade, um sentido de preocupação para o bem do outro, um sentido de amor e não de egoísmo. Por isso que o trabalho santifica a condição que a gente tenha oração, tenha ligação com Jesus, efetivamente através do sacramento. Batismo, confissão frequente, Santa Missa que vai abastecendo de amor a nossa alma, mesmo que você não sinta, mesmo que talvez aquele dia a homilia do padre não seja aquilo ali, mas ali importante é que você estava em estado de graça e fez a comunhão, e a comunhão te garante 100% que Jesus derramou em você todo o seu amor. Então tudo aquilo que você vai fazer vai ter fecundidade, vai ter frutos de amor. Aí se você vê, também no trabalho não é sempre fácil, tem chateações, tem coisas, tem fadiga, é tudo. E por que Jesus trabalhou 30 anos como marceneiro? Para dar o sentido redentor ao seu trabalho. Porque todos os pecados, as faltas de amor que nós já fizemos, não basta só serem perdoadas, precisa ser reparada. Aí você, suponhamos, tratou mal o seu pai, sua mãe ou alguma pessoa que hoje não estão mais com você, estão do outro lado do mundo. Como é que você repara aquele desamor? Se você vive o trabalho por amor, o trabalho tem um sentido redentor. A sua fadiga, às vezes um pouco de frustração, de tensão ou coisa oferecida, repara aos pecados que você fez e que se não forem reparadas, você não vai direto para o céu. E o purgatório é muito mais duro a conta a ser paga do que aqui na terra. Então o trabalho tem um valor muito grande, mas também existe uma tentação no trabalho, de usar o trabalho só para acumular para si, então o dinheiro. É justo você ter uma segurança na sua vida, uma poupança, mas não é justo você guardar sem ajudar também o seu irmão, trabalhar só para ganhar, só para acumular. Aí se acaba o amor, se acaba o sentido daquilo que você mesmo faz. Então, veja como hoje o engano do trabalho é grande. Aí você é um trabalhador, você é alguém que está produzindo, mas depois você se torna também um consumidor. E se usa a palavra amor para empurrar e vender as coisas e você comprar sem necessidade, compulsivamente, aquilo que você ganhou já gastou, muitas vezes para nada. Era um trabalhador e se tornou um consumidor. Daqui a pouco você vira um paciente. Sabe? Um paciente. O paciente do leito tal. Por quê? Além de gastar o dinheiro com o que não lhe alimenta espiritualmente, o que não faz crescer o amor, você começa a consumir mais do que precisa, começa a adoecer. E isso é certo. Aí você se torna um paciente. E você vai pagar remédio, você vai dar. Então, é explorado como um trabalhador que só deve trabalhar, não tem tempo de rezar, nem de domingo, nem de nada. Depois você se torna um paciente. E depois, para você ser mais controlado, você se torna um adepto a um pensamento único. Este pensamento único lhe impede de ter aquele amor grande, em primeiro lugar, a Jesus Cristo.
Aquele pensamento único lhe faz desacreditar que é possível ter uma família santa. Aquele pensamento único lhe abre a brecha para dar enroladas para chegar ao seu fim. Aí você se afasta do pensamento de Jesus e se torna escravo. Se torna um escravo. Não tenho tempo para rezar, não tenho tempo para pensar, não tenho tempo para a família, não tenho dinheiro para fazer o bem. Mas precisa ter dinheiro para fazer o bem? Quantas vezes basta um sorriso? Quantas vezes basta uma visita? A gente visita, por exemplo, abrigos. Tem pobres pessoas idosas, seus filhos faz anos que não os visitam. Tem gente que é abandonada, ninguém lhe faz uma visita, não custa nada uma visita. Custa o tempo de renunciar às próprias coisas para se dedicar ao amor. O dia do domingo deveria ser assim. Os hospitais, os abrigos, os lugares onde tem sofrimento deveriam ser cheios de cristãos. Aonde estão os cristãos domingo? Nem estão nas igrejas. Parabéns para todos vocês que estão no lugar certo da graça no domingo na missa. Mas não se encontra nem cristãos muitas vezes na missa, nem cristãos nos hospitais, nem nos cristãos. Se encontra os cristãos espalhados no turismo, tanto é que não se fala mais de domingo, de fim de semana. Fim de semana. Então você vê, o Senhor não se agrada disso. Quando Ele disse àquele homem, estende a mão, depois olhou, eu fiquei impressionado com Jesus. Porque olhou em volta com muita ira e tristeza. Gente, está aqui na palavra, não sou eu quem disse não. Com muita ira e tristeza. Imagine Jesus agora dar uma girada de olhos um pouco dentro da sua casa, entre os cristãos, que levam o seu nome. Será que a situação mudou? Poderíamos dizer, não. Piorou. Mas o Senhor nos diz, mas você pode fazer a diferença. Eu hoje não vou rodar o olhar em volta, eu vou concentrar o meu olhar em você. É você que hoje está fazendo a diferença. Você hoje pode fazer a diferença. Então, uma proposta assim para este mês do coração de Jesus, que é um mês muito importante. Veja, quando Jesus curou aquele homem, Ele fez uma intervenção direta. Vocês estão lá pensando se você podem fazer o bem ou não podem fazer o bem, precisa pensar. Vamos ver se é o caso de fazer. Vamos pensar, enquanto pensa, não fazer nada. Então Jesus interveio diretamente. Uma destas intervenções diretas de Jesus para quebrar a dureza dos corações foi a revelação do coração de Jesus. Uma verdadeira genialidade. O coração de Jesus é uma proposta que o Senhor lhe faz. Um itinerário, uma peregrinação da contemplação do seu rosto para o conhecimento do seu coração profundo. Enquanto você contempla Jesus, Ele olha para dentro de você. Sabe como você deve fazer? Para ter uma verdadeira devoção ao coração de Jesus, para que o seu coração possa sentir o fogo do seu amor. Se você sente frieza, ou dureza, ou preguiça de rezar, faça o seguinte. Todo o segredo é deixar Jesus olhar dentro da sua alma, no fundo da sua alma. Qual o problema? Problemas são distrações, são coisas, agitações, preocupações, que sempre deixam a sua alma meio agitada, meio assim. Nós somos como as garrafas de vinho, sabe? No fundo tem um fundo. Se você fica chacoalhando a garrafa, o fundo sobe e você não sabe nem que vinho é. Tem sabor de fundo. Se você, em vez, pega a garrafa sem chacoalhar, tira a rolha, deixa respirar um pouco, não vá chacoalhar o vinho. Aí deita o vinho pouco, você sabe que vinho é, porque não está misturado, um fundo. Então, você deve fazer assim, se colocar frente a uma imagem do Sagrado Coração, melhor que tudo frente ao Santíssimo Sacramento,
e fazer assim. Todos os pensamentos que vêm na sua cabeça, seja que sejam pensamentos sublimes, seja que sejam pensamentos vulgares, vamos dizer, distrações, você deve imaginar assim que está falando mesmo com Jesus. E vem ali uma criança e lhe puxa a roupa. Como é que você responde àquela criança? Lhe responde assim: depois, vai depois, depois. Assim você deve tratar todos os pensamentos quando você está olhando o rosto de Jesus. E depois, esta coisa. Mas você está com a panela no fogo. Depois. Mas você, mas fulano, sabe o que ele diz? Depois, depois. Não fique com raiva das distrações, não. Porque a raiva vai lhe agitar o seu coração. Você basta que mantenha a superfície do seu coração calma. Porque se a água em cima se encrespa, ninguém vê embaixo. Tranquilo. Não se importe que venham 1000 distrações. A cada um diz, depois, 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 depois. Aí você fica olhando o rosto de Jesus. Então Jesus olhará profundo. E o olhar de Jesus não é como o nosso olhar, que já é forte. Nós poderíamos ficar mudos, mas falaríamos com os olhos. O olhar é muito forte. Fala o que a palavra não diz. Agora, quando porém Jesus olha, Ele cria a sua própria presença dentro do fundo da tua alma. Você começa a sentir Jesus dentro do seu coração, porque Ele está olhando para você. Então você deve saber uma coisa: como nós somos feitos. Temos 3 camadas. A externa, esta de carne. Primeira camada. É a roupa que nós temos. Embaixo da roupa tem a alma. Aí tem a sua inteligência, aí tem a sua vontade, os dons naturais que você tem, o jeito que você é, está debaixo da camada da carne. Mas o miolo, mais dentro, que se chama espírito, é lá dentro que Deus colocou os verdadeiros tesouros. Você nunca vai saber a beleza que você é só porque você tem o cabelo louro, vai se tornar branco um dia. Se preocupe não. Não é por isso não. A sua beleza não é ainda isso. É aquilo que você tem no seu espírito. E lá dentro no seu espírito também, tudo o que você fez na sua vida até hoje está arquivado. E como no seu espírito não tem nem o tempo, nem o espaço, fica tudo fresquinho, como se você tivesse feito agora, tanto bem como mal. Então, quando Jesus olha para dentro de você e preenche de si o teu coração, você começa a se conhecer a si mesmo, assim como o Pai lhe criou. Em volta desta camada, entre a alma e o espírito, tem também a concupiscência, que é a herança do pecado original. É aquele fundo mau. Então, qualquer psicólogo ou você mesmo que queira conhecer o que você é verdadeiramente lá no fundo, acaba mexendo com este lodo e se confundindo. Ninguém pode conhecer a si mesmo se não lhe revelar Jesus Cristo. Então este olhar de Jesus não mexe com este lodo, porque é um olhar puro. E entra no teu profundo, e de lá dentro do teu profundo, ele começa a fazer subir, sem levantar o lodo da concupiscência, da sensualidade, aquilo que você é. Então o olhar de Jesus é uma revelação de quanto Ele é bom e de quanto é verdadeiro o seu ser, o bem que Deus colocou dentro de você. Você acredita de uma coisa que até os anjos esperam a revelação dos filhos de Deus? Está escrito na palavra de Deus. Cada um de nós é uma revelação de uma maravilha única no universo. Mas só o olhar de Jesus é que pode revelar a nós e a todos quem realmente nós somos. Veja como é importante. E quando Jesus vai lá, como dizia, nos arquivos de todos os seus atos, Ele repara também os atos maus de desamor, de impureza, de egoísmo que você fez.
Então este olhar, você acredita que ele cura, que bota ordem onde tinha desordem? Você acredita que ele liberta do inimigo que lhe escravizava com máscaras, mostrando você, o você que você não é, mas o que os outros, que você pensaria, gostaria que os outros pensem de você? O Senhor tira as máscaras e mostra o esplendor que você é. Isso aí acontece simplesmente se você faz, bote 15 minutos de contemplação por dia do coração de Jesus. Então você sentirá uma paz tão grande, uma reconciliação com você e com Deus tão grande, que você não pode nem imaginar, uma coisa tão simples. Isto se faz tudo no silêncio e na calma, se colocando na presença do Senhor. Se você perguntasse hoje a Jesus, qual é a oração que o Senhor mais gosta? Sem dúvida alguma, Ele te diria, é esta. Jesus te diria assim, o que eu mais desejo é que me seja concedido, ao menos por um segundo, dar uma olhada profunda na alma até do último pecador deste mundo, que já está com o pé no inferno. Se me deixasse, por um momento, olhar no profundo da sua alma, eu faria subir da sua alma algumas centelhas da verdade que Ele é, e Ele nunca mais gostaria de fazer aquilo que tinha feito para merecer o inferno. Você sabe que no coração de Jesus tem tudo do A ao Z daquilo que você mais desejaria na sua vida. O que é o ponto A mais importante? Você também, que se confessa, às vezes se queixa de uma coisa que não sente um arrependimento tão profundo de transformar a sua vida. Se arrepende, reconhece o que é certo e o que é errado, mas volta a fazer quase automaticamente com a mesma facilidade. Falta o quê? Um arrependimento verdadeiro, uma contrição. Às vezes você fica contemplando os seus pecados, pensando, talvez eu não sou tão culpado, porque fui induzido, fui fraco. Então você olha para ver se você é menos responsável daquele pecado que você fez. E você fica se desanimando, não encontra nada que lhe eleve. Então, se você quer um verdadeiro arrependimento, olhe para o coração de Jesus e deixe que olhe em você. Se dependesse de Jesus, do bem que Ele quer, da pressa que Ele quer, de que você seja santo, com um raio derramaria todo o seu amor, mas também você morreria, acabaria na mesma hora, entendeu? Não convém. Deus não quer fazer tudo só, quer que você participe, quer que você cresça querendo, colaborando. Então lhe dá um tempo e aos pouquinhos vai lhe dando a força e as virtudes. Então, contemple o coração de Jesus, seja constante, então você terá um verdadeiro arrependimento por amor e nunca mais irá fazer com tanta facilidade aquele mesmo pecado. Ou se você estiver enganchado, sabe? Enganchado num pecado, numa situação de pecado, que envolve outras pessoas e você não consegue, contemple o coração de Jesus que Ele vai quebrar todas estas correntes. E qual é o ponto Z, o ponto alto? É realmente uma transformação de vida, uma plenitude do seu amor. Ele vai te transformar. E ali, se você depois lê aquelas promessas de Jesus, Ele diz, por exemplo, você que é uma alma fervorosa, no número 9 Ele diz, as almas fervorosas subirão em pouco tempo a uma alta perfeição. E ali nesta promessa, com certeza você está dentro. Com certeza. Quer que seja uma alma mais tíbia, mais fervorosa, olha o remédio do coração de Jesus.